Oi, gente! Você, escritor, roteirista, artista das palavras, com certeza já se deparou com um desses termos: sinopse, storyline e premissa. Eles costumam gerar bastante confusão, tipo, eles não são a mesma coisa? Não! E nesse vídeo aqui eu vou explicar cada um para vocês, logo depois da abertura. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café. Em concursos, festivais e até mesmo quando você está apresentando a sua obra para alguém, num pitching, eles pedem para você falar a premissa, a sinopse ou storyline da sua história. E como eles não são a mesma coisa, você precisa ter prontos 3 respostas diferentes. Vamos começar pela premissa. Ela é o gatilho da sua história. É por causa dela que todos os acontecimentos vão ocorrer. É uma motivação. Quando você escreve a premissa, não tem nome de personagem, não tem exatamente a história. Pode ser uma pergunta, pode ser uma frase. Segundo Robert McKee, o autor desse livro aqui, o Story, que inclusive é um dos livros que eu indico que todo escritor, que todo roteirista tem que ter aí com você, ou que tenha lido e anotado os principais pontos. Eu vou deixar, inclusive, o link para ele, para a compra dele aqui na descrição. A premissa, ela não pode ser uma afirmação fechada. Ela tem que trazer um questionamento. Por exemplo, o que aconteceria se... Eu acho que fica mais fácil, inclusive, se a gente usar essas palavrinhas do McKee. Então, o que aconteceria se um órfão descobrisse que tem sangue bruxo? Ou o que aconteceria se um garoto de classe média se envolvesse no mundo das drogas e do crime? Ou o que aconteceria se um baterista perdesse a audição? Perceba que a premissa, ela não te dá uma história completa. Ela te dá milhares de possibilidades para criar milhares de histórias. Todas essas frases que eu falei, do que aconteceria se, podem virar outras histórias totalmente diferentes dessas que eu mostrei aqui. É importante falar também que premissa não é tema. Percebam que em nenhuma das frases eu falei exatamente o tema do filme ou da série, O tema é algo mais abrangente. Por exemplo, o poder da amizade pode te fazer vencer qualquer desafio. Ou os seus maiores medos podem se tornar reais. Agora, quando a gente vai para a storyline, a gente já tem essa história específica definida e a gente vai ter que resumir ela em uma frase. Frase, isso quer dizer do começo, a primeira palavra, até um ponto final. Então, aquela ideia, que aquela frase, que é uma premissa, despertou, vai se tornar algo sólido aqui nessa frase. É importante que você escolha as palavras certas para escrever a sua storyline, porque ali precisa estar o início, o conflito e o fim da sua história. Algumas palavrinhas e alguns termos podem ajudar para você escrever a sua storyline, como quando, até que, depois de, terá que. Quando Harry Potter descobre que tem sangue bruxo, ele conhece um novo mundo onde com seus amigos terá que recuperar a Pedra Filosofal. Ou Pedro Dom se vicia em cocaína até que, para arrumar dinheiro, começa a assaltar condomínios de luxo e entra em problemas com a polícia corrupta. Ou o baterista Ruben perde a audição por conta do constante barulho do ofício e tem que aceitar a sua nova condição de surdo. Deu para perceber bastante a diferença entre a premissa e a storyline, Aqui a gente já tem até personagens, enquanto lá na premissa a gente tinha alguém. Agora, para sinopse, você vai ter que ter bastante coisa definida. Diferente da premissa e da storyline, que tem um tamanho, já pré-definido, que é o de uma linha ou uma frase, a sinopse não tem isso. Você pode encontrar sinopses de 3 linhas, como de 15, 20 linhas. O mais comum que eu vejo entre concursos e festivais são sinopses entre 700 e 1000 caracteres. Então eu acho que esse é um número bom para você treinar a escrever. E aí, aqui vem uma coisa muito importante.
Na sinopse, você tem que falar o final, principalmente se for para alguém que você quer vender a sua história, né? Um editor, uma produtora, uma distribuidora, às vezes um correteirista, um diretor. São lindas aquelas sinopses que deixam um tom de mistério no final, né? Mas eu chamo isso de sinopse Netflix. Não me diz nada. E o objetivo da sinopse é justamente o contrário, né, de não dizer nada. Ele tem que apresentar para essa pessoa que está lendo qual é o começo, qual é o meio e qual é o fim da sua história. É claro que você não vai colocar o fim da história na contracapa do seu livro ou na sinopse de um serviço de streaming ou do DVD. Mas para o player, para o produtor, para o agente, você tem sim que contar. Eu escrevi aqui uma rápida sinopse do Som do Silêncio e eu vou ler aqui para vocês. Ruben é o baterista de uma banda junto com sua namorada Lou, que é a vocalista. Eles já estão em turnê há alguns anos. Em uma noite, Ruben sente que não está mais ouvindo como costumava e logo perde totalmente a audição. Incentivado por Lou, ele entra em uma organização para surdos, onde, depois de muita negação, aprende a aceitar o silêncio em sua vida. Percebe que eu passei lá pelo início, né, antes do conflito, apresentei o que vai se passar ali no meio, né, a organização e tudo isso, e apresentei o final, que é a aceitação. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esses são 3 termos muito importantes para quem escreve, inclusive pode até te ajudar no seu processo criativo. Por que você não começa, por exemplo, escrevendo uma premissa, depois uma storyline e aí parte para o corpo do texto? Às vezes pode te ajudar, né? Até nesse momento de bloqueio criativo, quem sabe. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se te ajudou também, deixa o seu like e a inscrição no canal. Sempre posto vídeos aqui para ajudar aí na vida de escritor e de roteirista. E a gente se vê na próxima.